No Santo Evangelho, nós vemos Jesus no início do seu ministério. Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Para a gente entender esse movimento, precisa recordar que Jesus cresceu em Nazaré, com seu pai e sua mãe. Quando ele inicia seu ministério, São José já havia falecido, está apenas sua mãe. E no início do ministério, indo à sinagoga em Nazaré, ele proclama aquela passagem bonita de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me levou para curar. E no final diz: hoje se cumpriu esta palavra. E o povo de Nazaré quis jogar Jesus de um precipício. Não soube acolher, reconhecer o seu Senhor. É nesse momento que Jesus deixa Nazaré, passa no meio deles, diz a palavra, nada lhe acontece, e Jesus vai embora para Cafarnaum. No início do seu ministério, então, Jesus vai morar junto de Pedro, na casa de Pedro, em Cafarnaum. Nesse momento nós vemos exatamente Jesus convidando André, Pedro, Tiago e João, os primeiros discípulos, não escolhidos lá em Jerusalém, mas escolhidos nesta terra, do qual Isaías profetizou, terra de Zabulon e terra de Neftali. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, uma luz resplandeceu, fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Porque Jesus vai morar nessa região. A alegria chega. Aonde Jesus chega, a alegria chega. A luz resplandece. Aqueles que estão nas trevas, chamados de pagãos, a luz brilha para Zabulon, Neftali, para a Galileia dos pagãos. A palavra, ela não usa de meios termos, ela diz claramente que aqueles que não estão em Cristo estão na escuridão. Por isso nós devemos nos alegrar, porque Cristo vai ao encontro destes. E a própria dinâmica da escolha dos discípulos mostra que Jesus realiza uma ação nova, uma ação diferente. Isso porque os rabinos daquela época, os mestres daquela época, não era comum que eles escolhessem os seus discípulos. Mas os discípulos, a pessoa que já vinha em uma caminhada de boa formação, que vinha de uma boa família, que se destacava, procurava o mestre e pedia a ele para que o recebesse como discípulo. E era testado, era provado, tinha que comprovar que era digno de se tornar discípulo daquele mestre. Jesus muda a ordem das coisas. É ele quem vai em busca dos seus discípulos. É ele quem vai até Pedro, André, é ele quem vai até Tiago e João, e estes não estão em uma escola, eles não são os melhores, são trabalhadores, gente simples, mas Jesus acredita no potencial, Jesus acredita no nosso potencial, no teu potencial, para que você possa realmente assumir aquilo que no batismo você já recebeu. A graça de ser discípulo deste mestre. Andar com o mestre, aprender com o mestre, ler a palavra do mestre, ser como o mestre. No dia do nosso batismo, nós recebemos uma luz, uma vela, como sinal de uma luz que recebemos na nossa alma. Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Ele que é a luz, nos tornou também naquele dia luz.
Precisamos, então, como discípulos, levar esta luz, iluminar os ambientes e aqueles que estão nas trevas. Levar Jesus, para que assim como Neftali, assim como Zabulon, eles conheçam a Cristo, através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso exemplo, da nossa palavra. Levar a luz de Cristo é missão a todos nós que estamos aqui. Não é uma obrigação de uma minoria, mas de todos nós que estamos aqui. Escutar o Senhor que diz a nós: segue-me, e deixar, como esses primeiros discípulos, André e Pedro deixaram a barca, Tiago e João deixaram as redes. Significa assumir uma vida nova, assumir uma nova postura, abandonar as coisas velhas, abandonar o modelo de vida deste mundo, para viver o de Cristo. A palavra sempre nos ajuda a clarificar esse caminho de conversão. E hoje, na segunda leitura, Paulo ele é muito claro. Escreve a carta para Coríntios, a comunidade, e hoje escreve para a nossa comunidade, né? Hoje atualizamos essa palavra que diz: pelo nome do Senhor Jesus, eu vos exorto que sejais concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito que está havendo contenda entre vós. Um passo de conversão que a palavra nos convida, como comunidade cristã, é alinharmos os nossos corações para a unidade. Mas ampliemos essa palavra para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, para a nossa família também, e para os ambientes onde a gente precisa semear a paz e levar a luz. Eu vos exorto que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós, porque toda divisão é diabólica. A palavra diabo significa isso, divisor, aquele que planta a divisão no nosso meio. Que não haja entre vós. Para isso a gente precisa entender, há um esforço e o socorro da graça de Deus para viver, porque somos todos pessoas diferentes, com uma educação diferente, alguns com uma cultura diferente, e é normal que a gente tenha momentos onde a gente não vai concordar. Dentro de casa é assim. Mas é por isso que nós precisamos entender, em um mundo que vive um momento difícil, porque não aceita hierarquia, não respeita autoridades, entender que na casa de Deus, Santo Agostinho chama, na cidade de Deus, não é assim. Existe uma hierarquia que ordena as coisas. Caso contrário, imagina, na família tem que ser assim. Se há um desacordo, o pai e a mãe quer uma coisa, o filho e a filha não quer outra coisa. Se não entrarem em um acordo, vai virar uma guerra. Agora, entrar em acordo não significa compreender ou concordar, porque às vezes, dentro da nossa casa, a última palavra vai ter que vir ou do pai ou da mãe. E aqui está uma sabedoria importante. É preciso, como cristãos, ter humildade para entender que nem sempre a gente vai estar certo. Tem gente que vive brigando para querer ter a razão. Vive brigando porque só ela está certa, só ele está certo. Primeiro entender, às vezes você vai errar, nem sempre você vai estar certo.
Depois, a humildade para nessas situações saber baixar a cabeça, pedir desculpas, porque o mais chato dentro de situações assim é aquela pessoa que ela, mesmo sabendo que está errada, ela não dá o braço a torcer. E pedir desculpas, então, nossas casas, eu sempre digo, precisam ser escolas do perdão. A nossa igreja, a nossa comunidade também. Estar em acordo, muitas vezes, vai significar compreender que eu tenho autoridade sobre mim, sobre a minha vida. Em casa, eu tenho autoridades. Na vida da igreja, quem é de pastoral tem um coordenador, uma coordenadora. Em última instância, tem o padre, que é o pai da comunidade, que às vezes vai ter que bater o martelo. A gente tem que baixar a cabeça e entender, às vezes não será como eu quero, mas eu preciso escutar a palavra que diz que nós precisamos entrar nesse movimento para sermos concordes uns com os outros, não aceitar divisão entre nós. Se o nosso coração não amadurece nessa capacidade, nós seremos aquelas pessoas que, quando a gente não concorda, eu vou embora. Seja de dentro de casa, quando o marido e a mulher não conseguem entrar em acordo, de repente decide que vai embora, vai jogar tudo para o alto. Seja no trabalho, parece que as pessoas estão cada vez com menos paciência. E até na igreja, não concordo, vou embora, vou para a próxima igreja. Não é? Todos nós precisamos escutar a palavra de Deus e tomar muito cuidado. Olha só a atitude de Cloé, me chama muita atenção. Paulo diz: com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. É por isso Paulo está escrevendo. Por que é interessante? Porque de início parece que o pessoal da família de Cloé é fofoqueiro. Foi lá para Paulo dizer que tinha alguma coisa errada na comunidade, que ele precisava fazer alguma coisa. Mas digo a vocês que não. Aqui não é fofoca. Fofoca é exatamente o instrumento do diabo para semear divisão. Fofoca não pode existir. Um cristão não deve aceitar fofoca. Não pode aceitar quando aquela pessoa chega para o seu lado e diz: está sabendo? Não estou e não quero saber. Tem gente que gosta de fofoca. Pecado. Por que não é fofoca? Vou dizer. Porque o pessoal da família de Cloé, vendo a situação de divisão, está procurando a pessoa que tem autoridade para resolver. Por isso não é fofoca. É o desejo, a busca de ajudar a comunidade a encontrar o caminho certo com aquele que tem autoridade para ajudá-lo. Tem a palavra maior para ajudá-la. Fofoca seria se a família de Cloé, ao invés de procurar Paulo, ficasse procurando um ou outro ali da comunidade para falar mal um do outro. Não. A gente precisa aprender a fazer isso aqui. Quando nós não conseguimos resolver, saber a quem recorrer, saber a quem procurar. E dentro dessa hierarquia, que é a hierarquia da graça, é por onde passa a graça de Deus. Dentro da hierarquia da graça, as coisas vão se arrumando, vão se ajustando. Esse ensinamento, meus irmãos, é caminho de conversão para nós, em todas as circunstâncias. Mas eu fiquei contente com a providência divina que nos trouxe essa palavra para esse domingo, exatamente porque no próximo sábado a nossa igreja, a nossa paróquia estará vivendo a sua assembleia paroquial. Junto com todos os coordenadores, nós vamos rezar, nós vamos contemplar todo o calendário do ano, toda a nossa missão pastoral para este ano, e a palavra, ela já vem formando o nosso coração para que, durante esta semana, nós possamos rezar pela graça da unidade. Que graças
ao Senhor e ao sim de cada irmão, nós já vivemos de uma maneira muito bonita na nossa paróquia. Mas vem nos preparar providencialmente para esse tempo da graça. Peço a todos que, inclusive nessa semana, quando forem rezar o seu texto, fazer suas orações, lembrem de interceder pela nossa Assembleia Paroquial, para que a nossa paróquia, cada vez mais unida em suas comunidades e pastorais, possa vencer a ação do mal e iluminar ao mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.